Que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos de volta com o objetivo de transmitir uma mensagem. Nós estamos, durante esses dias, meditando um pouco a respeito da história do rei Asa, uma história que nos traz um grande ensinamento, porque essa história do rei Asa podemos dividi-la em duas partes, né? Asa, o rei Asa, que começou a reinar quando ainda era muito jovem, ele, podemos dizer, na primeira parte da sua história, ele caminhou muito bem. A Bíblia diz, nos primeiros versículos da história de Asa, que ele fez o que era bom e reto perante Deus, né? Ele começou a agradar a Deus de uma maneira extraordinária. Ele estava espiritualmente muito bem, o coração 100% entregue a Deus, confiando 100% em Deus e fazendo aquilo que é agradável a Deus. Tanto é que quando o rei Asa teve que enfrentar Zerá, o rei etíope, que possuía 1.300.000 carros, né, de guerra, um exército para aquela época muito forte, muito numeroso, muito bem estruturado, o rei Asa, ele teve que enfrentar essa grande batalha, esta guerra considerada impossível de ser vencida, mas ele estava muito bem. Tanto é que ele fez uma oração, está escrito no livro de 2 Crônicas 14, versículo 11, Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse, ele disse, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. O Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Asa estava tão bem espiritualmente que ele fez uma oração breve, um clamor objetivo, mas cheio de confiança em Deus. E a Bíblia diz que como resposta desta oração, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Quer dizer, o rei Asa obteve uma vitória extraordinária, porque ele estava com o coração totalmente entregue a Deus e confiando plenamente em Deus. E isso tem tudo a ver, né, conosco, com cada cristão, porque quando temos o nosso coração totalmente entregue a Deus e confiamos plenamente em Deus e procuramos fazer aquilo que é agradável a Deus, podemos enfrentar lutas, adversidades, batalhas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Vivemos no mundo de lutas, de aflições. Mas a confiança em Deus, o coração 100% entregue a Deus, vai trazer frutos, né? Essa entrega, essa confiança total, ela vai proporcionar frutos extraordinários. Existem lutas, batalhas, adversidades, mas as vitórias vêm. E essas vitórias vêm como consequência, como fruto, né, da confiança em Deus. Elas vêm não pela capacidade da pessoa, não pela força dela, pela inteligência dela, mas vêm sobretudo pelo poder de Deus. Aquela guerra foi vencida, o rei Asa venceu aquela guerra porque Deus se manifestou, feriu os inimigos. Não foi pela força dele, pela capacidade, até porque eles não tinham poder bélico, né, para vencer aquela guerra tão difícil. A partir dali, diz a Bíblia que o rei Asa, ele proporcionou uma grande reforma espiritual em todo Judá e Benjamim. Toda a nação entrou numa aliança com Deus, se propuseram a buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, fizeram um pacto com Deus, de tal forma que quem não
buscasse a Deus a partir dali, deveria morrer. Ora, aquela aliança, aquele pacto que eles fizeram com Deus, agradou tanto a Deus e os abençoou tanto, que o fruto daquela entrega, daquela aliança, daquele pacto com Deus, produziu 35 anos de paz. Não houve guerra contra o rei Asa durante 35 anos, porque eles de fato se voltaram para Deus. Então, os frutos de uma confiança, de um coração entregue para Deus, são extraordinários. E não tem limites, não tem limitações, né? Quando a pessoa, de fato, confia plenamente em Deus, tem o seu coração 100% entregue a Deus, ela pode enfrentar lutas, vai enfrentar, mas os frutos bons virão, porque Deus é fiel. Ora, essa é a primeira parte, podemos dizer, da história do rei Asa. E durante 35 anos, ele não enfrentou inimigos, ninguém conseguiu, ninguém pôde se levantar contra ele, porque houve paz durante 35 anos, Deus o abençoou. Mas aconteceu com Asa o que muitas das vezes acontece com muitas pessoas, com muitos cristãos, né? Asa, ele tirou, né, vamos dizer, a sua confiança total de Deus. O coração dele já não estava mais 100% entregue a Deus. Quando ele teve que enfrentar novamente uma guerra, aí ele já não estava conseguindo confiar em Deus 100%, a sua confiança de antes já não era a mesma, ele já não estava 100% entregue a Deus. E o que fez o rei Asa? Ele caminhou para tentar vencer com as próprias mãos, com a própria força, e diz a Bíblia que ele contratou muitos homens, e aqueles homens eram mercenários, e ele contratou aqueles homens por uma quantidade muito grande de dinheiro, para que aqueles homens reforçassem o seu exército. Você veja que no início da história de Asa, ele não olhou para nada disso. O exército dele não tinha possibilidade de vencer o rei etíope, mas ele confiou em Deus, e confiando em Deus ele foi lá e venceu. Quando já não estava mais confiando em Deus, aí ele tentou buscar vencer com a sua própria força, com o seu próprio jeito. Isso acontece com muita gente, né? Quando a confiança não está 100% em Deus, o coração não está 100% entregue a Deus, então a pessoa quer partir para a sua força, para a sua técnica, para a sua inteligência, para o seu braço, para a sua força, né? A pessoa já não está confiando plenamente em Deus. Então ele contratou muitos homens que eram mercenários, e Deus não queria que aqueles mercenários fizessem parte do exército do rei Asa, e enviou o profeta, né? É mais ou menos quando uma igreja ela aceita mercenários, né? Quando uma igreja, por exemplo, o líder de uma igreja de repente aceita alguém que é mercenário fazer parte ali daquele ministério. Aquilo não vai agradar a Deus, e portas sem dúvida serão abertas para o diabo trabalhar. Então Deus enviou o profeta e repreendeu Asa, dizendo: olha, não leve esses homens, porque Deus não é com eles e não será contigo. Asa, então, porque não estava confiando em Deus, ele se preocupou com o dinheiro. O que eu vou fazer dessa quantidade tão grande de dinheiro que eu gastei para contratar esses homens? O profeta respondeu para o rei Asa, dizendo assim, naquele tempo, versículo 7, naquele tempo veio Anani, o profeta, a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso tentou lembrar a ele, acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros?
Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele o entregou nas mãos. O profeta estava dizendo, você não enfrentou grandes inimigos antes? E você tendo confiado em Deus, você não venceu? Porque você não faz a mesma coisa? Mas ele já não estava conseguindo confiar em Deus, e disse então o profeta, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. E o profeta falou a verdade para ele, mas ele não aceitou. E mandou, prender o profeta no cárcere, no tronco, porque ele se enfurecera. E o final da história do rei Asa não foi nada agradável, porque a confiança, o coração 100% entregue a Deus, trará bons frutos, mesmo que haja lutas, batalhas, adversidades, mas os bons frutos virão. A falta de confiança em Deus, o coração não estando 100% entregue a Deus, essa desconfiança ou falta de confiança em relação a Deus, normalmente vai levar a pessoa a tentar vencer com a sua própria força, o seu próprio braço, e isso trará consequências ruins. Então, é muito importante que você medite nessa história do rei Asa e procure confiar 100% em Deus, manter ou ter o seu coração 100% entregue a Ele. Neste domingo, baseado nesta palavra, nós estaremos realizando uma oração muito importante, porque está escrito que aqueles que têm o coração 100% entregue a Deus, esses têm a garantia de que Deus se manifestará de uma maneira forte e poderosa em suas vidas. Então, no domingo, estaremos realizando essa oração. Eu convido a você que me assiste. Eu estarei pessoalmente aqui com vários pastores, na Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco. Estaremos às 9 horas na reunião principal. Depois, às 19 horas, acontecerá a segunda reunião para quem não pode vir de manhã, Avenida República, 4.729. Lá no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará orando também na Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, bairro da Maré. Em Beira, Moçambique, o pastor Celestino, na rua Cruz Gomes, 605, bairro da Munhava, próximo ao hospital da Munhava. Confie em Deus, coloque sua confiança 100% nele, os frutos bons virão. Mas a falta de confiança leva a pessoa a tentar vencer com as próprias mãos e acaba não dando certo. As consequências da falta de confiança em Deus também acontece. Deus abençoe, um grande abraço, ponha a sua confiança 100% nesse Deus.